três maiores dinastias são dinastias femininas: Elizabeth I, Rainha Vitória e Elizabeth II. Então, vou voltar agora aqui para o nosso livro, para a gente continuar nossos diálogos. Então, o que vai acontecer aqui em relação à Inglaterra, basicamente? A gente vai ter um processo de centralização e fortalecimento do poder em torno do Henrique VII de Tudor, né? Deixa eu abrir aqui o livro do Henrique VII. A Inglaterra, gente, não vai ser a primeira monarquia do mundo, mas vai ser uma das principais, porque desde o período medieval já havia rei na Inglaterra. Eu acho que eu cheguei até a mostrar para vocês um vídeo que falava sobre a abertura de Game of Thrones, né, que representava todo esse contexto. A Inglaterra, ela já vai ter monarquia desde o período medieval, mas uma monarquia no período medieval, né, enfraquecida. Mas quem comandava a Inglaterra eram as famílias nobres. Então, essas famílias nobres vão disputando territórios, isso vai levar a um processo de centralização do poder em torno da dinastia e da família Tudor. Nós temos 4 grandes famílias monarcas, né, nobres na Inglaterra, ali em meados do século XV, início do século XVI. A família Plantageneta, a família Lancaster, a família York e a família Tudor. Principalmente a família Lancaster e a família York vão entrar em grandes conflitos, e esses conflitos vão dar origem à famosa Guerra das Duas Rosas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A famosa Guerra das Duas Rosas. Né, que o livro fala aqui para gente. Um conflito dinástico no interior da Inglaterra, em razão do controle do trono. Um confronto entre as casas de Lancaster e de York. Como que o conflito foi resolvido? Com um casamento. Um casal, alguém de York com alguém de Lancaster. Então, a gente vai ter basicamente o casamento do Henrique Tudor, que pertencia à linhagem Lancaster, com a Isabel de York, né? Irmã do rei, né? Do último rei, o rei Ricardo III. Então, com o casamento do Henrique Tudor, que pertencia à linhagem Lancaster, com a Isabel York, unifica-se as famílias, unifica-se as rosas, unifica-se o trono, casou, tudo bem, tudo certo, dá início à dinastia Tudor. O filho do Henrique, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, árvore genealógica dos Tudor. Só um momentinho. Vou mostrar aqui para vocês uma árvore genealógica da família real. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar novamente. Aqui. Então, a gente tem aqui basicamente a árvore genealógica, está carregando para vocês, mas a árvore genealógica da família Tudor, a primeira grande dinastia. Não, eu sei, eu vou ampliar, Aqui, ó. Nós temos a família. Então, a gente tem aqui o Henrique VII com a Elizabeth de York, a Isabel York. Eles se casam e unificam, de fato, o trono britânico. Então, agora a gente tem uma monarquia absolutista na Inglaterra. Né? Uma monarquia que governa não somente o reino, o feudo, mas que governa o país, a nação, o povo. Então, a gente tem o casamento aqui dos dois. Eles vão ter alguns filhos. E olha que pai bom, gente. Pai bom, que mãe boa. Eles vão ter alguns filhos. O mais velho, o Henrique VIII. Na sequência, né, eles vão ter outros filhos. A Margaret Tudor, rainha da Escócia, né, ela vai
né? Eles vão dividir o território, vai falar, olha, para cada filho a gente vai dar um reino. Então, o Henrique VIII vai se tornar o rei da Inglaterra, o rei da Inglaterra. A Margaret Tudor vai se tornar rainha da Escócia. A Mary Tudor, a rainha da França, né? Até então tudo bem. E o Arthur, príncipe de Gales. Então tá aí tudo tranquilo, tudo bem, tudo beleza. Então eles vão dividir o território, né, todo o Reino Unido para os seus filhos. O que que vai acontecer? Os seus filhos, como vocês estão vendo, eles vão se casar, né? Então, a Mary Tudor, ela se casa duas vezes. Primeiro, não é essa Mary Tudor aqui, né? Não é a da série The Rain, tá? Ela é rainha da França, ela se casa com, né, o rei Luís XII da França. E depois ela se casa com Charles Brandon. E com Charles Brandon ela vai ter dois filhos. O Henry, perdão, não. Ai, que bobagem que eu falei. Eles se casam e vão ter uma filha chamada Frances Brandon. A Frances Brandon depois vai casar com Henry Grey, e vai ter como filho a Lady Jane Grey, que, enfim, não tem tanta relevância para a história, mas eu menciono. Para a gente, importante aqui é a Margaret Tudor, rainha da Escócia. Ela vai se casar com o Arquibaldo Douglas. Ela se casa três vezes. Primeiro com o James IV, né, da Escócia. Com o James, ela vai ter um filho, o Jaime V. E depois da morte do James, gente, não tem esse negócio de ficar vivendo o luto, não. Só a Rainha Vitória mesmo que vai viver o luto. Ela se casa de novo. Ela casa com o Arquibaldo Douglas, e com o Arquibaldo Douglas ela vai ter uma filha, a Margaret Douglas. Depois que o Arquibaldo morre, ela se casa com Henry Stuart. E aí não tem filhos. Aí o que vai acontecer? Do primeiro casamento, o rei Jaime V da Escócia se casa também duas vezes. Primeiro com a Madeleine de Valois e depois com a Mary de Guise. No casamento com a Mary de Guise, eles vão ter um filho, que é a Mary, rainha da Escócia. Série The Rain, H6, tá aqui. Essa é a Mary, rainha da Escócia. A Mary também vai se casar três vezes. E nesses casamentos, né, no segundo casamento, ela vai ter um filho chamado Jaime VI da Escócia, que depois vai virar Jaime I da Inglaterra. Mas isso a gente vai estudar só na próxima aula. Aqui da parte do Henrique VIII, gente, eu nem vou alongar muito, tá? Que ele se casa seis vezes. E desses, né, o primeiro casamento foi com a Catarina de Aragão. Eles conseguiram se divorciar e ela casa com o irmão dela. Com o irmão dele, perdão, que é o Arthur. Se casa com o irmão dele. Desse casamento, do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, eles vão ter um filho, a Mary Blonde. O segundo casamento do Henrique VIII foi com a Ana Bolena. E nesse casamento vai ter quem? A Elizabeth I da Inglaterra. Ele se casa novamente com a Jane Seymour e tem um filho, o Eduardo VI da Inglaterra. Depois se casa novamente com a Anne Cleves, depois com a Catherine Howard e por último com a Catherine Parr. A casa de família. Então, os três filhos vão assumir o trono da Inglaterra. Primeiro a rainha Mary, mas ela vai ser retirada do trono pelo parlamento britânico. Ela é casada com o príncipe Philip da Espanha. Vai dar a maior confusão do mundo, porque a Espanha é católica e a Inglaterra é protestante, então o parlamento tira ela do poder. Na sequência, colocam o Edward VI como rei, mas menino novo, morre cedo, bichinho tadinho. E aí não tem para onde correr. Ela assume a rainha virgem Elizabeth I. Vai governar brilhantemente a Inglaterra. Nunca se casa porque ficou um pouquinho traumatizada, né, gente? É tanto casamento aqui que os parentes fizeram que ela resolve não se casar e nunca ter filhos. Como ela nunca tem filhos, quem é da árvore genealógica o herdeiro mais próximo a ela? O Jaime VI da Escócia, da dinastia Stuart, filho da rainha Mary. E eu encerro minha aula dizendo: eram primas e a Elizabeth mandou matar a rainha Mary porque achava que a rainha Mary queria pegar o trono.
Aí ela morre, quem assume o trono? O filho da Mary, o Jaime, dando origem a uma nova dinastia na Inglaterra, a dinastia Stuart, que é de fato o que o livro traz para a gente analisar aqui, que é justamente quando a gente vai ter as revoluções inglesas. Veja essa série, The Race, tem várias temporadas, tá? Mas a gente continua na próxima aula, porque o nosso tempo se encerrou. Mas eu amo Elizabeth. Ah, eu também, G6. Dá para entender as razões de cada uma delas. Não tem na Netflix, eu acho que tem na Amazon Prime, The Rain, se eu não me engano. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Boa continuidade de semana para vocês. Acho que é na Globoplay, será? Não sei. Então, tchau, tchau, gente. Boas aulas para vocês. Fui.